Nós vamos falar sobre Henry Fayol e sua teoria clássica da administração. Então, enquanto Taylor e outros engenheiros desenvolviam a administração científica nos Estados Unidos, em 1916 surgia na França a teoria clássica da administração. E qual a diferença entre essas abordagens? A administração científica, ela dá ênfase à tarefa realizada pelo operário. Já a teoria clássica, ela dá ênfase à estrutura que a organização deve ter para garantir uma maior eficiência. Então, embora essas abordagens sejam diferentes, elas possuem o mesmo objetivo, que é garantir uma maior eficiência da organização. Só que para a administração científica, essa eficiência ela se dá pela racionalização do trabalho do operário e pela soma das eficiências individuais. Enquanto na teoria clássica, essa eficiência se dá pelo todo empresarial e sua estrutura, garantindo a eficiência do conjunto de todas as partes envolvidas. E essa preocupação com a estrutura da organização na sua totalidade, ela ampliou o objeto de estudo da teoria geral da administração. E falando um pouco sobre Henry Fayol, ele foi um francês, o então inventor da teoria clássica da administração, e que ele partiu de uma abordagem sintética, universal e global, inaugurando uma abordagem anatômica e estrutural, que rapidamente superou a abordagem analítica e concreta de Taylor. A obra de Henry Fayol. Henry Fayol foi o fundador da teoria clássica. Nasceu no ano de 1841, em Constantinopla, e faleceu em 1925, em Paris, vivendo as consequências da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. Fayol se formou na engenharia de Minas e acabou ingressando em uma indústria metalúrgica e carbonífera, qual acabou fundando toda a sua carreira. Fayol expôs toda a sua teoria da administração em seu livro intitulado Administração Industrial e Geral, que foi lançado no ano de 1916. Para Fayol, toda empresa deve ter 6 funções, que são elas: as funções técnicas, que são relacionadas com a produção dos bens e dos serviços da empresa; a função comercial, que se relaciona com as vendas, a compra e a permutação; a função financeira, que se relaciona com a busca e com a gestão dos capitais; a função de segurança, que faz a prevenção dos produtos e dos bens e das pessoas; as funções contábeis, que se relacionam com os inventários, os balanços, os registros, os custos e as estatísticas dentro de uma empresa; e, por fim, a 6ª função, que relaciona e sincroniza todas essas demais funções dentro de uma empresa. Para Fayol, uma dessas 5 funções precedentes tem um encargo, ou seja, tem o dever de construir dentro da empresa o seu corpo social, de harmonizar os atos da empresa. Para ele, essas atribuições elas são dadas a uma outra função, que se é chamada de administração. Agora eu vou falar o conceito de administração para Fayol. Fayol, ele define o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções administrativas, elas envolvem os elementos da administração, que são as funções do administrador. Então, primeiramente, o prever é a avaliação do futuro e o abastecimento dos recursos em função dele. O segundo, organizar, ele estrutura todos os órgãos necessários ao funcionamento da empresa, pode ser dividida em organização material e organização social. O terceiro é comandar, faz a organização funcionar. Seu objetivo é orientar os empregados no interesse dos aspectos globais do negócio. Quarto, coordenar, ele harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu trabalho e sucesso. Sincroniza coisas e ações em proporção certas e adapta meios aos fins visados. O quinto é controlar. Consiste na verificação para certificar se as coisas ocorrem em conformidade com o plano adotado, com as instruções transmitidas e com os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e os erros no intuito de retificá-los e prevenir a recorrência.
Estes são os elementos da administração que constituem o chamado de processo administrativo. São localizáveis no trabalho do administrador, em qualquer nível ou área de atividade da empresa. Em outros termos, tanto o diretor como o gerente, o chefe e o supervisor, cada qual em seu respectivo nível, desempenham atividades de previsão, organização, comando, coordenação e controle, como atividades administrativas essenciais. Para Fayol, existe aí uma proporcionalidade da função administrativa, né? E é sobre isso que a gente vai tratar nesse momento, sobre essas proporcionalidades em que Fayol indicava, e ela basicamente reparte todos os níveis da hierarquia da empresa e não é privativa de uma cúpula, né? Então a função administrativa, ela não se concentra exclusivamente no topo da empresa, né? Não é só de uma só pessoa, não é só do chefe, né, ou do patrão, e nem é privilégio dos diretores, mas sim ela é distribuída proporcionalmente, né, entre todos os níveis hierárquicos da empresa. E com isso, na medida em que se desce na escala hierárquica, né, mais aumenta a proporção de outras funções da empresa, ou seja, mais tarefas atribui para aquela função. Com isso, a gente pode observar em que quanto mais se sobe na escala hierárquica, mais aumenta também a extensão e os volumes das funções administrativas, e também aumenta cada vez mais a responsabilidade. Então, né, aí uma diferença entre administração e organização, né, apesar de utilizar a palavra administração como, vamos dizer, sinônimo de organização, Fayol ele faz uma distinção entre ambos os conceitos. Então, para ele, a administração é algo em que a organização faz parte como um todo. E com isso, o conceito fica amplo e bem compreensível de administração, como um conjunto de processos entrosados e também processos unificados, onde ela vai abranger aí todos os aspectos e que a organização por si só não resolve, mas como previsão ela acaba tomando um controle. E existe aí duas características importantes dentro de tudo isso. A primeira delas é a organização como uma entidade social. Então, dentro da qual as pessoas elas interagem entre si para alcançar objetivos específicos, e com isso a palavra organização ela vai significar aí um empreendimento humano e social, né, moldado aí para atingir intencionalmente, né, todos os determinados objetivos. E organizações, como exemplo, a gente pode dar como nações, empresas industriais e comerciais, prestadoras de serviços, universidades, entre outras. Já a organização como função administrativa e parte do processo administrativo, que é o segundo tópico, ela é como a previsão, comando ou coordenação e controle. E nesse sentido, a organização ela significa o ato de organizar, estruturar e alocar os recursos, né, além de definir os órgãos e suas atribuições e relações entre si. Agora a gente vai ver um pouco da Eduarda falando sobre o conceito de teoria da administração. Bom, eu vou falar sobre a teoria da administração. Os autores clássicos, eles pretendem criar uma teoria da administração que é baseada na divisão do trabalho, especialização, coordenação e atividades de linha e de staff. A teoria clássica, ela concebe a organização como se fosse uma estrutura de blocos de construção. Então, dessa maneira de conceber a estrutura organizacional, ela é influenciada pelas concepções antigas de organização, como organização militar e eclesiásticas, que eram rígidas e hierarquizadas. Nesse aspecto, então, a teoria clássica ela não se desligou do passado. Embora ela tenha contribuído para tirar a organização industrial da confusão que enfrentava em decorrência da Revolução Industrial. A teoria clássica ela pouco avançou em termos de uma teoria de organização. Para Fayol, a organização envolve a definição de estrutura e forma. Sendo assim, ela é estática e limitada. James Money ele acrescenta que a organização é a forma de toda associação humana para a realização de um fim comum. A técnica de organização ela pode ser descrita como uma técnica de correlacionar atividades específicas ou então função de um todo coordenado. Então, daí vem a importância da coordenação. Para Linda Rick, a organização militar é um modelo de comportamento administrativo. Então, a preocupação com a estrutura e a forma de organização, ela marca a essência da teoria clássica. A estrutura organizacional, ela constitui uma cadeia de comando, ou seja,
uma linha sequencial de autoridade que interliga as posições da organização e define quem subordina a quem. A cadeia de comando, ou então cadeia escalar, ela baseia-se no princípio da unidade de comando, que significa que cada empregado deve se reportar a um só superior. Para a teoria clássica, a estrutura organizacional ela é analisada de cima para baixo, da direção para a execução, e de todas para as partes, da síntese para a análise, ao contrário da abordagem da administração científica. Agora, nós vamos falar sobre a divisão do trabalho e a especialização. Bom, uma organização, ela se caracteriza por uma divisão do trabalho claramente definida, sendo ela a especialização e a diferenciação de tarefas, ou seja, a heterogeneidade. A ideia é de que organizações com a maior divisão de trabalho sejam mais eficientes do que aquelas com pouca fragmentação. Para a teoria clássica, a divisão do trabalho pode se dar em duas direções, sendo elas, a primeira, a direção vertical do trabalho, que refere-se ao nível de autoridade e responsabilidades para definir os escalões hierárquicos dentro de uma organização. Para isso, a autoridade vai aumentando à medida em que você sobe nessa hierarquia, e por isso define-se a partir dela as suas responsabilidades conforme o seu grau de autoridade. Em toda a organização, há uma escala hierárquica de autoridade, daí a denominação de autoridade de linha, para significar a autoridade de comando de um superior sobre um subordinado. Em contrapartida, temos a divisão horizontal do trabalho, que refere-se aos níveis de atividades da organização, todos no mesmo nível hierárquico, onde cada departamento ou seção passa a ser responsável por uma função ou atividade específica e própria. A divisão do trabalho, nesse sentido, assegura a homogeneidade e equilíbrio a partir da departamentalização, que é a especialização de cada membro em seu determinado setor. A homogeneidade nessa organização é obtida quando são reunidos na mesma unidade todos os que estiverem executando o mesmo trabalho, pelo mesmo processo, para a mesma clientela e no mesmo lugar. E a ideia é de que quanto mais departamentalizada essa organização for, mais eficiente ela será em suas atividades. Olá, meu nome é Marielle e, dando continuidade ao conteúdo, vamos falar sobre a organização linear. Bom, Fayol ele defendia a organização linear e ela é totalmente o oposto da organização proposta por Taylor, lá na teoria da administração científica. Bom, a organização linear ela é uma hierarquia, ou seja, uma organização vertical onde cada subordinado responde a um único chefe. Nesse caso, e devido a isso, a organização linear ela tem alguns princípios, sendo eles a supervisão única, a unidade de direção, a centralização da autoridade e, claro, a cadeia escalar. Além desse fato, a organização linear ela conta com a ajuda de alguns órgãos, como é o caso do órgão staff, que são nada mais que uma assessoria, uma consultoria, ou seja, seria algo como uma prestação de serviço de contabilidade ou uma prestação de serviço de RH, uma seleção. E ela conta com esses órgãos justamente para o bom funcionamento, já que ela não tem, como ela é mais simples e mais centralizada, com uma autoridade mais contraída, esse fator acaba que, para ela funcionar bem, ela precisa de ajuda de uma instituição de fora, de uma organização de fora. Enfim, dando uma conclusão ao nosso vídeo, nós temos que a teoria da administração clássica, ela, apesar de ter sido muito criticada, ela ainda é usada, claro que muito pouca, mas tecnicamente por iniciantes da administração, justamente porque ela é fácil de ser aplicada, ela é simples e é compreensível, Porém, a gente deve saber que já não é um modelo para a atualidade, devido à sua conservação e o fato de ser inflexível, ela já não é vantajosa para os dias atuais. Ok?